Olá, povo de Deus, uma alegria estarmos juntos mais uma vez para adentrarmos na palavra de Deus, rezar um pouquinho e deixar que essa palavra venha transformar o nosso coração. Então convido você a ficar num cantinho bem aconchegante por alguns minutos para a gente assim mergulhar nesse itinerário da palavra de Deus para o dia de hoje. Invocando a Santíssima Trindade e a presença do Espírito Santo sobre todos nós, vamos iniciar este dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, convido você a tomar o Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Então, repetindo, Mateus 18, versículo de 21 a 35. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Então Pedro dirigiu-se a Jesus, perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo-te, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7. E acrescentou: O reino dos céus é comparável a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como o servo não tivesse com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele, pedindo: Tem paciência comigo e tudo te pagarei. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. Ele o agradou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro se atirou ao chão e suplicava: Tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos. Procuraram o Senhor e lhe contaram tudo o que acontecera. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Não devia tu também ter misericórdia para com teu companheiro, como eu fui misericordioso para contigo? E o Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Então convido você mais uma vez a retomar o texto, e assim nessa leitura orante de hoje, por alguns minutos, vamos assim retomar a cena. Nesse primeiro passo da leitura orante, a leitura, nós vamos atentamente retomar o texto e se inserir na cena. Você está na cena junto com Pedro, os discípulos, e de repente você ouve Pedro perguntar: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Se meu irmão pecar contra mim, até 7 vezes? 7 é o número simbólico, o número da perfeição. Imagine 70 vezes 7. Ou seja, Jesus responde a Pedro não somente 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, perdoar sempre. E por que perdoar sempre? Jesus vai aqui
justamente tomar uma parábola para ilustrar a resposta dele a Pedro. Na verdade, aqui não é só Pedro que pergunta. Na verdade, Pedro acaba aqui assumindo como um dos apóstolos, o líder dos apóstolos, o líder da comunidade. Aqui também nós temos a comunidade de Mateus, até porque o Evangelho é escrito anos depois que isso acontece. A comunidade de Mateus precisava perdoar uns aos outros. Precisava perdoar todos aqueles que estavam caluniando de Pedro. E por que não tocar a nossa vida? Pedro pergunta, a comunidade de Mateus pergunta, e nós que estamos nessa cena também perguntamos: Senhor, quantas vezes devo perdoar? E por que devo perdoar? E assim Jesus vai colocando essa história. O reino dos céus é comparado a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Muitas vezes o rei é comparado a Deus e os seus servos, cada um de nós. Nós temos uma dívida incomparável com Deus. E isso, o povo de Israel, os discípulos, já têm em mente isso. Todas as vezes que pecamos, todas as vezes que não perdoamos o nosso próximo, existe uma dívida imensa com esse rei que é o Pai, que é Deus. Mas esse rei é compassivo, misericordioso, e pede para que esse servo perdoe, ou melhor, ele perdoa toda a dívida do servo. Momentos depois, esse servo se depara com alguém que deve infinitamente pouco a ele. Comparado à dívida com esse rei, esse servo deve muito pouco. A mesma compaixão que esse servo experimentou em relação a esse rei, o servo precisaria exercer essa misericórdia com seu irmão. Mas como é difícil exercer a misericórdia com o irmão? Quantas vezes o irmão magoa, machuca, fere o nosso coração e deixa uma lacuna, deixa como uma espécie de dívida. Só a misericórdia do Senhor é capaz de preencher essa lacuna. E uma vez que nós experimentamos essa misericórdia, uma vez que nós experimentamos a grande graça do Senhor, que vai transbordando o nosso coração, assim somos capazes de perdoar o outro. Sozinho nós não conseguimos perdoar os outros. Sozinho nós não conseguimos perdoar essa dívida. E aqui que está o problema nesse evangelho de hoje. Toda a compaixão, toda a misericórdia que o servo experimentou, ele deveria transbordar. Transbordar e perdoar também o seu irmão. Mas ele se fecha. Ele olha somente por aquela pequena dívida que ele perdeu. E não olha o tamanho da misericórdia, o tamanho do pagamento, o tamanho do transbordamento que ele experimentou desse rei que infinitamente perdoou sua dívida. E aqui que está o pecado. Aqui que está a irritação do Senhor que o condenou, esse servo. E muitas vezes quando nós nos deparamos com essa passagem, e muitas vezes pensamos nas pessoas que nós não perdoamos, nós ficamos preocupados. Nossa, e se eu não conseguir perdoar? Vamos deixar que esse evangelho de hoje vá tocando mais profundo no nosso coração.
Nós estamos lá nessa cena e agora o Senhor fala conosco. Qual foi a parte que mais te tocou? Qual foi a parte que mais inquietou o seu coração? Quais são as situações, as pessoas, as ocasiões que agora você traz à tona e Deus toca o seu coração para que você apresente? Quais são as pessoas que você precisa perdoar? Quais são as pessoas que você e eu precisamos dar o perdão? Quais são as dívidas e as lacunas que estão ferindo e machucando o nosso coração? Muitas vezes você pede a Deus para esquecer tudo isso, para esquecer o que passou, para perdoar a pessoa e aquilo fica incomodando. E todas as vezes que você vê uma foto, vê a pessoa, lembra da ocasião, aquilo dá uma pontada no coração. É hora de permitir que o Senhor venha visitar o nosso coração. Apresentemos ao Senhor aquilo que dói. Antes de nós pedirmos para esquecer tudo isso, porque Deus não vai permitir isso. Aqui Deus não pede para que o servo esqueça a dívida, mas perdoe a dívida. O Senhor não apaga a nossa memória. O Senhor vai fazer com que nós sempre lembremos de tudo aquilo que aconteceu no passado. Mas a grande graça da ressurreição do Senhor, a grande graça desse poder misericordioso do Senhor, é lembrar com outros olhos. É lembrar e aquilo, ao invés de trazer culpa, trazer ferida, trazer aquele incômodo lá no fundo do coração, você vai olhar com outros olhos. Nós somos chamados a olhar com os outros olhos. Os olhos da gratidão. Os olhos de fazer perceber o quanto Deus foi misericordioso, amoroso conosco e nos fez ultrapassar essa dificuldade. Vamos apresentando ao Senhor aquilo que machuca, aquilo que dói. Apresente ao Senhor todas as emoções que você passou diante disso, que feriu seu coração. Senhor, muitas vezes eu me deparei com a raiva. Eu fiquei muito chateado com essa situação, com essa pessoa, porque eu me senti desse jeito, porque eu me senti frágil, porque eu me senti em dívida ou com dívida. Vá apresentando as emoções pelas quais toda vez que você lembra da pessoa, da ocasião, aquilo dói, aquilo machuca. E à medida que você vai lembrando e apresentando ao Senhor, porque não é simplesmente um remoer, não é simplesmente um retomar como um ciclo vicioso, mas sim um lembrar para apresentar ao Senhor. Um pegar lá do fundo do coração e apresentar ao Senhor para que Ele transforme, já que o perdão não depende só de nós. Tudo aquilo que o Senhor fez ao servo, essa dívida imensa que ele tinha, só o Senhor é capaz de perdoar. Essa dor do seu coração, só o Senhor é capaz de tirar. Por isso apresentemos a nossa dor, aquilo que machuca, aquilo que inquieta, e peçamos ao Senhor perdão. Senhor, eu quero perdoar, mas não consigo. Senhor, eu quero pedir perdão, mas às vezes não consigo. Existe a vergonha, existe o medo, existe a angústia de ser rejeitado, de não ser compreendido. Por isso transborda o meu coração. Transborda, Senhor, o nosso coração para que assim, ele transbordado, ele cheio, possamos vencer o medo, a angústia, todas as dívidas, tudo aquilo que machuca. E pouco a pouco nós vamos nos abrindo a esse amor misericordioso e vamos nos libertando dessas dores, não por nós mesmos, mas
por pura gratidão e graça de Deus que vai emanando sobre nós. Fechando agora um pouco os nossos olhos e deixando que esse poder salvífico do Senhor venha tocar o mais profundo do nosso coração. Deixe agora o Senhor transformar. Deixe agora o Senhor visitar. Permita que o Senhor lave o nosso coração. Se abra à graça do perdão. Porque lá no fundo está te fazendo mal porque incomoda. E é preciso se libertar daquilo que incomoda. Por isso, vem, Senhor. Lava, purifica, transforma, restaura, restabelece as relações. E nos dá a graça de perseverar como discípulos. Que joga fora a vingança e abraça a misericórdia. Que joga fora a violência e abraça o amor reconciliador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então você que por alguns minutos esteve aqui com a gente, rezando com a Palavra de Deus, convido você a compartilhar esse vídeo, dar o seu like, se inscrever no canal se você não se inscreveu, aciona o sininho de notificação para sempre estar por dentro da nossa programação, de tudo aquilo que nós preparamos com carinho para você. Seja o nosso colaborador, o nosso evangelizador, e vamos permitir que a palavra de Deus chegue a tantos e tantos corações pelo Brasil e pelo mundo. O Senhor esteja convosco. Desça e permaneça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Permaneçamos em paz, que o Senhor sempre nos abençoe. Tenha um bom dia.